Vidas negras importam. Por que o homem se despiu no supermercado? Suede Fernandes. Saiu de casa apressado, entregou suas poucas notas à mulher, entregou o restante no guichê do metrô. A sacola da marmita fica presa entre dois copos que concorrem ao mesmo espaço. Quase perde a camisa na saída do vagão. Sai do trabalho cansado. Após a empreitada maçante, entregou o suor e o silêncio. E quase perdeu a cabeça com o patrão arrogante. Lembra da lista amassada no bolso e a compra adiada, corre ao supermercado para não perder o horário. A grana não dá para tudo. Compra o leite da criança e uma dúzia de ovos. Entrega a férias do dia. É contido na saída, levado ao fundo da loja. Dois caras com rádio na mão. Esse preto suspeito está escondendo o produto. Entrega logo, vagabundo. Aí o preto se desce das águas engasgadas, da camisa amarrotada, da calça com a lista amassada, da roupa de ladrão que lhe deram, do grito que ele estava preso. Diante da multidão nu, ele se entrega. Por que um homem se despiu no supermercado? De Suede Fernandes. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o grande prazer de apresentar mais um Nota de Escurecimento. E essa conversa interessante, boa, produtiva, eu principalmente ofereço a Maria das Graças, Aline Dias, Preta Guardiã Helena e Suede Fernandes. Agora eu tenho o prazer de apresentar, vamos conversar com Kinaya. Salve, querida, salve, Kinaya. Bem-vinda, querida. Olá, tá Olá, conseguindo? tudo tranquilo. É aquelas histórias. Às vezes tem essas quebras, mas estou conseguindo ouvi-la. Bem-vinda, querida. Ai, obrigada, muito obrigada. Se apresente, por favor, Kinaya, por gentileza. Bom, então, né, eu sou uma escritora de literatura afrofuturista, moro no interior do Ceará, bem no meio mesmo, no coração do Ceará, que é Quixeramobim, mas sou de Quixadá, uma cidade conhecida como a cidade dos ETs. Tem muita história, apesar de nunca ter escrito nenhuma história sobre isso, minha família, amigos, todo mundo tem história de ET em Quixadá. Né? Não sei por que isso não foi escrito ainda. Fica aqui o questionamento. Exatamente. A Mas, empreitada, né? mas são duas cidades, né, uma que eu nasci e outra que eu vivo atualmente, que são no interior do Ceará, bem no centro mesmo do estado. São Sertão, né? São duas cidades numa região chamada de Sertão Central. Possuem campo ainda, lugares, distritos, campos mesmo, que é onde se passa a maioria das histórias que eu faço, né? Então, eu acho bem interessante isso, porque a gente tem acostumado a ouvir afrofuturismo como algo do futuro, mas no meu caso, assim, as minhas histórias são afrofuturistas e se passam mesmo, bem assim no sertão, né? No meio do sertão cearense. Então eu falo daqui, sou mestranda em literatura comparada na Universidade Federal do Ceará e minha formação é em letras em inglês. Mas eu sinto uma vontade danada de um dia fazer algum curso, alguma coisa sobre literatura brasileira, e principalmente literatura afro-brasileira, que é muito importante a gente ter esse conhecimento também, né? Com certeza. E escurece para a gente, por favor, o que é afrofuturismo, por gentileza. Nossa, é interessante falar disso, porque para mim o afrofuturismo, né, segundo o que eu pesquiso, ele transcende um movimento artístico, né? Ele vai para um movimento político também, onde a criação negra ela está no centro e ela pensa, né, o tempo, o passado, o presente e o futuro, né? E pensa principalmente nós existindo no futuro, formas de existir no futuro, de continuarmos existindo apesar das estatísticas de violência contra os nossos corpos, né, que temos no presente, não só no presente, mas também no passado. E tratando do afrofuturismo dentro dessa perspectiva artística, ele é essa junção da arte, né, com o gênero da ficção especulativa. Então, por exemplo, na literatura, que é o nosso caso aqui, né, nosso campo de estudo e de vida, né,
a literatura afrofuturista, ela se dá dentro da literatura de ficção especulativa, onde nós, pessoas negras, especulamos futuros, presentes ou passados, né, sobre as nossas vivências, sobre a nossa história, que é muito negada, né, a contribuição negra para a história mundial. Então, o afrofuturismo, ele é basicamente isso. Eu tenho muito pensado nele como algo, assim, efetivo na sociedade, né, de pensar grupos de organização, de pensar é, redes de afeto e redes de solidariedade também. Acho que isso é muito importante quando a gente tem um país com índices de pessoas passando fome muito alto, né? Então, acho que essas organizações pretas que pensam em cuidar um do outro, né, acho que também devem ser vistas como manifestações afrofuturistas. certo? E é óbvio, e aí eu peço desculpa se as perguntas forem óbvias, mas é porque interessa o afrofuturismo a gente entender, interessa. Mas, principalmente, ela, como a literatura negro-brasileira, a literatura afro-brasileira, ela precisa dessa autoria preta. É Sim, também uma literatura de autoria preta. se ela não for de autoria preta, ela não é afrofuturista. Legal, Sabe? legal. Eu costumo trabalhar com alguns pilares, 3 ou 4 pilares do afrofuturismo, né? O primeiro, como sem dúvida, é a autoria negra, né? Pessoas brancas não podem fazer afrofuturismo, podem pesquisar, a pessoa pode pesquisar o que ela quiser, né? A Hum. gente não vai impedir da pessoa pesquisar nada, mas de fazer afrofuturismo é diferente, não tem como você fazer algo que não é da sua cultura, não é da seu lugar de fala, não é do seu sentir, né? Não é o seu corpo que está ali passando por aquilo todos os dias, né? Então, o primeiro pilar assim, do afrofuturismo para mim é a autoria negra. Sem ela não existe afrofuturismo. E o segundo seria justamente personagens ou protagonismo negro, né? O protagonismo negro, com certeza, como sem falta, nós precisamos disso, nós precisamos narrar nossas próprias histórias. Né? A gente já passou muito tempo sendo, nossas histórias sendo contadas de formas extremamente erradas, vou falar logo assim, não vou falar nem equivocado, nem deturpado, vou falar errada mesmo. Contar tudo de forma muito maldosa para a gente, e agora a gente tem a chance, né, de estar lendo e estar contando nossas próprias histórias também. E tem não só a chance, mas tem, com a chance, tem o dever e tem a obrigação. Exatamente. O outro pilar que eu costumo falar também, quando eu pesquiso ou quando eu estou elaborando alguma coisa, é afrocentricidade, ou pelo menos as questões raciais no centro. Questões raciais não, negritude no centro, né? Porque, assim, a gente sabe que a afrocentricidade cunhada pelo Molefe é uma coisa, né? Mas muitas pessoas dizem que a afrocentricidade é só colocar a pessoa preta no centro. Ok, tudo bem para ela, né? Mas eu sigo esse conceito do Molefe muito à risca, sabe? Então eu penso muito, a negritude no centro dessa história, né? Então temos toda uma organização, toda uma questão, não é exatamente uma representatividade, é uma presença, né? Porque somos nós que estamos ali. Então, é uma presença negra mesmo, não é uma questão de representatividade, né? É uma presença nossa na literatura, na arte, na moda, no cinema, que o afrofuturismo ele está se expandindo e indo para vários campos aí. Sim, você falou que eram quatro pilares. Ah, sim, ponto de vista narrativo, trazendo para a literatura, né? Eu acho que o ponto de vista narrativo, principalmente quando essa história é narrada em primeira pessoa, ela deve ser narrada por um ponto de vista negro também, ou de personagem negro. Eu lembro muito disso de você, sabe? Uma vez num dos cursos, né, de contos, você pediu para a gente fazer uma narrativa onde o narrador era totalmente contrário às coisas que a gente acreditava, né? Assim, sociopolíticas e tal. E todo mundo ficou, não, mas por que que eu vou fazer um narrador assim se eu não sou assim? Aí você falou, o narrador não é você, né? Isso para mim me marcou para sempre, né, sabe? Então eu acredito que quando eu vejo histórias que se dizem afrofuturistas, mas, por exemplo, são narradas por um personagem branco, isso para mim quebra, descaracteriza tudo que eu vinha pensando desde 2017 construindo sobre afrofuturismo, sabe? Então eu penso muito nisso, ok, que a figura do narrador é uma figura importante, porque ele é o narrador, ele está contando aquela história. E se a gente está lutando para contar, nós contarmos nossas histórias, por que que eu vou colocar um narrador que tem um outro ponto de vista, senão aquele que eu quero resgatar, né?
Então é isso, Justo, justo, sabe? justo. Muito, muito legal, muito legal. Você citou alguns escritores. Você pode escurecer mais sobre esses pensadores, querida? Pronto. Você está falando sobre afrofuturismo Sim, nacional? sim, nacional. É, Sim, é, não, e eu, eu principalmente, achei interessante. não é Ah, nem nacional, porque também, como a literatura negro-brasileira, a gente está crescendo, a gente está desenvolvendo. Então, temos esses nacionais, sim, mas também, né, tem outros que vêm de outros lugares, com outras coisas. é, eu acho interessante isso porque eu não tenho uma formação acadêmica ou formal em literatura negro-brasileira ou afro-brasileira, nem literatura brasileira, mas foi afrofuturismo nasceu, sendo construído aqui no Brasil? Pode perguntar. Uhum. Como é engraçado isso, né? É, aqui no Brasil, a gente tem uma editora bem interessante que é a Aqui Temos Literatura. Essa editora, ela publica praticamente só afrofuturismo. É uma editora independente, né, lá de São Paulo. E eu tenho 2 livros publicados por ela. E fora isso, a gente tem a própria Luan Zayla, que ela já esteve aqui, talvez, né? Sim, Acho que sim, sim. já teve, E a sim. Lu também foi publicada recentemente pela Kitebo. E eu acho isso bem interessante porque a Lu foi a primeira escritora negra, negra não, primeira escritora de afrofuturismo, porque isso Já é o pilar, já está no pilar, já é subentende. exatamente. Ela foi a nossa primeira escritora de afrofuturismo e ela até então nunca tinha sido publicada por uma editora. Né? Então a Kitebo veio com isso e publicou os livros dela, finalmente por uma editora. Ela tinha feito todo um trabalho que eu admiro muito, né, de literatura independente e tal, de como que a gente faz aquele processo de passar uma meta e tal, para você Sim, conseguir sim, financiamento financiamento coletivo. coletivo. Mas nunca nenhuma editora chegou para qualquer pessoa assim que escreve afrofuturismo, principalmente mulheres, e falou: olha, eu quero publicar o seu livro. Né? Então a gente tem que pensar também que o livro está no mercado, né? Não Sim. podemos esquecer. E aí, Que Tempo Veio publicou Lu. E aí, Que Tempo tem Lu, tem eu, tem Sandra Menezes, que publicou um romance recentemente, afrofuturista também, bem interessante. E aqui Tempo tem uma antologia que eu gosto muito, porque ela sai desse eixo Rio-São Paulo, ou o eixo sudestino, assim que a gente chama aqui no Nordeste, o pessoal do Sudeste e do Sul, tudo de sudestino, para a gente é um negócio só. Que nem para eles também geralmente é uma coisa só, né? O Norte e o Nordeste. É, que é uma burrice desse nosso lado, tudo É, que é sudestino é burrice. Achar que o Nordeste é tudo aí, né? Mas pois é. E aí a gente acabou pegando esse termo, né? Então, eles saem desse eixo, assim, do Sul e do Sudeste e publicam autores de vários outros estados do Brasil nessa antologia. E eu acho isso muito legal porque a gente percebe que o afrofuturismo, ele é, na verdade, afrofuturismos, no plural, sim, né? E isso é bem interessante porque aqui no Ceará a gente tem alguns autores que até não estão na Quitempo e que são autores de afrofuturismo, como a Gigi Diniz, que é uma escritora daqui, fundadora do Sertão Punk, que é um outro movimento literário aqui só do Nordeste, né? Nós temos alguns outros escritores também que estão, eu não vou lembrar agora, tipo, o Wilson, não lembro o sobrenome dele, mas o Wilson, ele é da terceira antologia, e ele está aqui pertinho no Nordeste também, não sei se é na Paraíba, acredito que é na Paraíba. Então, esses são nuances, assim, de um futuro, né, ou de pensamentos sobre pessoas negras no futuro, que vai culminando junto da cultura daquela região. Do mesmo jeito que eu escrevo sobre o sertão, alguém, a Diniz, por exemplo, ela escreve sobre seus contos afrofuturistas baseados na visão dela enquanto pessoa cearense também, mas que viveu a vida toda em Fortaleza, que o é a Wilson capital. de Carvalho, não é? Isso, Wilson de Carvalho, exato. Perfeito, Né? Ele perfeito. está na antologia maravilhoso, escritor maravilhoso. Nós temos muitas pessoas assim. Tem um escritor que eu gosto muito também, que é o Marco Aurélio. Ele também é publicado pela Quitemo. E, nossa, eu sou apaixonada por tudo que ele escreve, assim. Eu acho interessante porque o afrofuturismo, ele parece para mim muito uma rede de amigos escritores. Às vezes, ok, amigos no sentido de se conhecer, se Sim, ler sim, e com se apoiar, certeza. sabe? Eu acho isso muito interessante. A gente cria grupos, a gente fala, tô escrevendo uma história, alguém quer dar um pitaco? Sabe? Isso é bem interessante de
de ver, porque você deve saber, muitas pessoas não gostam de mostrar seus escritos para ninguém. Uhum. Até nas aulas, as pessoas ficam, não quero ler, não. É. Sempre acontece. E quando eu conheci essa galera do afrofuturismo, esses autores, eu destravei, assim, sabe? Eu acho interessante mostrar, né? Sim. Olha o que a gente está produzindo aqui no Ceará. E isso também foi interessante, porque em 2021, se eu não me engano, foi 2021, essa experiência de trabalhar numa rede assim, né? Conversar com os outros autores, me fez criar um projeto aqui no Ceará chamado Territórios Afrofuturistas. E aí, esse projeto, ele foi construído assim, 9 oficinas de literatura, né? E aí, no final, nós faríamos uma antologia de contos afrofuturistas ou de ficção especulativa para que pessoas brancas também pudessem participar, ou pessoas não negras, já que era um projeto com o apoio do Estado, a gente não pode fechar só para um público, né? A gente tem que ter a democracia. E aí a gente combinou nessa primeira. O importante é que só pessoas negras se inscreveram. Aí Sim. deu certo fazer a primeira antologia só de afrofuturismo do Ceará, né? E com isso eu conheci várias pessoas no Ceará que também pensavam ou que queriam conhecer o afrofuturismo. Isso foi muito legal. E até hoje a gente se fala e conversa, mas não nos encontramos pessoalmente ainda. E mesmo morando no mesmo estado, mas cada um de uma cidade diferente. E isso é muito legal, assim, de manter esse contato e criar essa rede. Eu gosto muito, assim, o afrofuturismo, para mim, ele é mais do que um gênero, ele é essa rede, assim, de pensar a continuidade da nossa existência e do nosso trabalho mesmo, da nossa vivência. Com certeza, com certeza. E é lembrando a quem está nos assistindo, quer pedir seu like, faça seus comentários, é que, além da Lu, que esteve aqui, a Lara também teve. Nossa, a Lara também. A É Lara tanta teve. Não, e tanta com gente. essa questão, é que a conversa com a Laura, com a Lara, nós entramos bastante nessa literatura arqueológica que ela faz, essa coisa, mas Nossa, ela tem. incrível isso que ela faz. Quando eu conheci a Lara, foi antes do lançamento do Por um Fio, que é um HQ com um conto dela, né? O conto dela virou um HQ, né? E aí, eu achei incrível ela ser arqueóloga. Uhum. Eu achei incrível, assim, a forma como ela mistura a arqueologia com a poesia, com a literatura, com as camadas, esse negócio dela explicando as camadas que e tal, é uma coisa, assim, deslumbrante para mim. Isso me fez lembrar de uma participante também do projeto Territórios, que ela é alguma coisa tipo biotecnologia, alguma coisa assim, e eu fiquei, assim, passada, porque geralmente nós escritores somos de humanas e gostamos da ficção científica, não entendemos nada de ciência, mas estamos lá construindo mundos. E ela não, ela entende e ela escreve as histórias dela porque ela entende também. Isso é muito legal, eu acho muito legal, porque quando eu construí a minha novela Eu Conheço os Homens, eu fui pesquisar muitas coisas de química, porque tem um certa rotina na vida da protagonista que ela adormece quando ela entra no ônibus para o trabalho, porque eles não podem saber onde é essa fábrica que eles trabalham. E aí eu fui pesquisar o que eu poderia colocar no ar para que as pessoas dormissem ou perdessem a consciência. Então, tem toda uma pesquisa que o escritor faz, né? Por não ser da área das ciências, por exemplo, né? Por ser essa questão de eu quero escrever ficção científica. Se isso aqui faz sentido ou não, vou pesquisar. E eu acho muito legal quando eu encontro pessoas da área das exatas ou da natureza, né, que são escritores e gostam, né, dessa área assim da ficção científica. Eu fico muito deslumbrada. Com certeza. E agora, querida, esse seu universo, que universo, né, que Naya trabalha? Olha, o Israel, que é o meu editor lá da Kitembo, ele costuma dizer assim que é o Kinaya Verso, Ué, porque saiu um conto, né? Eu acho que eu vou ler ele para vocês. Eu tô com ele aberto aqui. Na já antologia pensou, você já pensou, você vai ler pra gente. Vai ler. eu posso ler ele aqui para vocês. Por... E aí, esse conto, ele se passa no Ceará futurista, assim, no Ceará do futuro.
E aí, quando saiu esse conto, e logo depois saiu Eu Conheço os Homens, o Israel pegou e mandou uma mensagem. Eles se passam no mesmo universo? E eu tive que abrir o jogo, né? Que sim. Então eu tenho feito assim uma série de histórias que se passam no mesmo universo aqui fictício do Ceará, né? Um Ceará que foi privatizado, na verdade um Brasil, né? Que teve alguns estados privatizados e daí, a partir daí a vida de todo mundo muda, né? Que você está acostumado com uma coisa e do nada você perder tudo, né? Perder o direito a... Porque é um direito nosso ter escola, ter é, saúde, né? É um direito nosso. A gente é acostumado a viver com isso por conta das políticas do nosso país. E você perder isso de uma hora para outra muda totalmente a realidade daquele local, né? Então, todos se passam nesse mesmo universo, os contos que eu tenho escrito agora. Vai sair um no final do ano que também se passa nesse mesmo, só que passa um pouquinho depois dos Homens e um pouquinho antes desse outro conto que já está publicado naquele tempo que eu vou ler daqui a pouco. Então, eu tenho construído muito isso porque eu quero explorar o meu território, sabe? Eu quero ver. Eu passei muito tempo da minha vida lendo traduções, né? Lendo ficção científica europeia, fantasia, negócio de Harry Potter. E eu perdi um tempo, né? Eu sinto que eu perdi um tempo da minha vida. Ok, são histórias legais, muita gente gosta, mas eu sinto que eu perdi um tempo da minha vida, sabe? Quando eu penso que eu poderia ter começado a escrever muito antes sobre o meu território. Olha as possibilidades. Eu nasci na cidade dos ETs, né? Cidade conhecida por muitas pessoas vêm visitar Quixadá, que é onde eu estou nesse exato momento, por conta disso, dos ETs, né? E é uma cidade que é rodeada de pedras. Eu sou muito apaixonada pela cidade que eu nasci, né, que é Quixadá. Então, em qualquer ponto que você estiver de Quixadá, que você olhar para o horizonte, você vai ver pedra. Ele é literalmente um curral de pedras, sabe? E aí quando você sai da cidade, você percebe que não está mais lá, porque não tem mais monólitos, né? Tem gente que chama de Inselberg, monólitos, mas aqui a gente chama pedra, sabe? É Boa. pedra, sabe? Aqui mesmo, na rua da minha mãe, onde eu tô gravando, se você olha pro final da rua, tem uma pedra. O final da rua é uma pedra enorme, né? Então, Quixadá tem toda essa exuberância. Tem uma pedra em forma de galinha, que é a galinha choca, sabe? E antigamente, muito antigamente, no tempo que só pessoas indígenas moravam aqui, né? Os povos nativos, essa pedra era chamada de Pedra da Arara. E foi com o tempo se transformou na Pedra da Galinha Choca. E aí eu comecei a pensar num pessoal O nome é que. dos olhos de quem vê, né? Exato, Muito legal. exato. Muito Muito legal. interessante isso. É. E aí eu pensando nessas histórias sobre o meu próprio território, né? Esse resgate também, eu comecei a pensar num povo que eles se intitulam os Araras. E aí eu comecei a escrever uma história sobre esse povo que resiste a essa privatização, né? E eles residem justamente nessa área onde tem a Galinha Choca, que tem campos universitários lá, né? Tem o IF, tem a UFC, que são universidades federais, né? E é bem amplo lá. Depois vocês podem pesquisar aí, Pedra da Galinha Choca, que vocês vão ver as exuberâncias que é a minha cidade. Se vocês quiserem visitar, podem visitar. Mas eu comecei a pensar nisso, né? Porque eu sinto esse... Não é exatamente um vazio, porque tudo é conhecimento, mas é esse sentimento de que eu posso explorar mais o meu território e ver as possibilidades que esse lugar pode me dar, né? Então eu construo meu afrofuturismo com isso. Não é à toa que até a linguagem dos meus livros é no cearense. Eu recebo muita gente assim nas mensagens, leitores, falando: ah, eu não entendi que palavra é essa e tal. Porque, por exemplo, tem um que sempre as pessoas me mandam, que é rebolar no mato. Você sabe o que é rebolar no mato? Não, saberei. Rebolar no mato é jogar fora. Tá, bom, E bom. aí, as pessoas sempre me perguntam o que é rebolar no mato. Eu acho isso muito divertido, esse intercâmbio cultural, digamos assim, né, que o afrofuturismo tem me proporcionado. Porque a gente tem muito costume de ler coisas traduzidas que não têm essa inserção cultural, né? Ou ler só obras de pessoas, Rio, São Paulo, Curitiba, por aí.
E a gente acaba adquirindo essas gírias, mas eles não sabem as nossas, né? Os nossos dialetos, o nosso regionalismo. E eu faço questão. Acredita que um regionalismo sudestino seja universal. Exato. Isso é uma coisa interessante, até para a gente pensar na própria tradução das obras, né? Sim, Porque das que vão daqui para fora e das que vão de fora para cá. Sempre quando tem alguma pessoa matuta assim nas obras que vêm de fora, eles colocam como se eles falassem como nós, aqui do Nordeste, né? sim. Aquela linguagem que os filmes de comédia eternizaram, digamos assim, no Sim, cinema nacional. o contrário é aquilo, chamar os policiais de tiras. Ó, tiras. Olha, É aqui isso, chama de tipo, os policiais, no plural, os homens. os Por isso que o homens. livro também tem esse nome. Os homens, olha, não vai não, que os homens estão ali, Sim, sabe? sim. Não tem esse negócio de tira. É, não é tira, né? Não, Tira pra gente é um pedaço de pano, é uma tira, é isso. É de essa a pano, questão. sabe? Então eu tenho Querida, construído isso nesse meu território, né? legal. Por favor, se atiçou e vamos. Leia, Ah, por vou ler aqui. gentileza. Olha, eu queria ver se vai ficar minha câmera ligada quando eu for pro Tá, eu aviso. coisa. Tá, você me avisa. Deixa eu tirar aqui minha mão. Enquanto ela está procurando, Pronto? assim. Não, só dar o recado para todo mundo assinar, por favor, procure a Quinaia, sabe? Todas as questões, assine o canal, deixe seus comentários, por favor. Quando quiser, querida. Pronto. Eu vou ler essa versão, que é a que eu tenho aqui, certo? Mas pode ter alguma palavra ou outra trocada, caso alguém vá ler no livro mesmo. Mas essa aqui é a versão da autora, né? Vamos lá. Aya despertou abruptamente no meio da noite. Estava acontecendo novamente, sonhando com a mãe que nunca conhecera. Quando criança, sua avó a colocava para dormir novamente com canções de niná pertencentes das gerações da família. Desta vez, Aya está sozinha, em casa, e as luzes da cidade tentam invadir suas cortinas. Ela levanta, tentando conter as lágrimas, e deixa as luzes entrarem no seu cômodo. A cidade, diferente do que ela pensava quando era criança, não tem carros voadores, mas muitas pessoas que voam dia e noite para sobreviver. Ela fala, né? Fera, mude a visualização de minha janela para o céu dos anos de 1990. Um bip e as luzes da cidade haviam sido trocadas por um céu cheio de pontos brilhantes. O que faz a acordada? A voz de Fera irrompe o cômodo. Gente, pensem aqui a voz da Fera, a voz do Google, a voz do GPS. E ela responde, né? Meu sono não está agradável hoje. Você teve pesadelos? Posso ativar o modo melhoria de sono. Tive um pesadelo, mas não precisa. Faz tempo que não faço isso. Às vezes nem lembro que esse foi o motivo pelo qual te comprei. Você me comprou para ter companhia também. É, é um pouco complicado ter uma companhia que eu não posso ver e tocar, mas você é ótima. Elogio armazenado para futuras atualizações. A Fera responde. Fera é uma IA. Sempre que recebe um elogio, ela envia um alerta de que está trabalhando bem e que pode melhorar ainda mais seu desempenho. Da mesma forma que quando recebe uma crítica, seu comportamento é eliminado. Aya comprou sua IA 2 semanas após ser enviada para Fortim. Fera controla o barulho que a cidade faz à noite, as luzes que perturbam a produção de melatonina e ainda faz a companhia, né? A faz companhia. Numa cidade que Aya não conseguia fazer amigos para além do trabalho. Fortim foi construída para ser a cidade que nunca para. A cidade onde todos aqueles que poderiam trabalhar para fazer o mundo avançar foram jogados. Sem famílias, apenas para trabalharem sem saber até quando. É como um campo de concentração moderno e de solteiros, onde as fronteiras são como alucinações no deserto e o afeto é cada vez mais proibido.
Aya mora em uma das torres feitas para abrigar essas pessoas e trabalha em uma fábrica de joia de realidade aumentada. Suas joias vão para os pescoços e pulsos das pessoas mais ricas do estado. Ficar longe de todos foi um dos preços que pagou por ter aprendido tecnologias que sua família não compartilhava. Ao finalizar o curso de design inteligente, programou paredes inteligentes para a casa que morava com os avós. Dessa forma, eles não iam precisar se locomover tanto para realizar as atividades de casa. Quando passaram pela vila recrutando pessoas que soubessem trabalhar com tecnologias no do mundo moderno, os vizinhos a entregaram. Não fizeram por mal. Parecia uma proposta muito interessante morar numa cidade grande e poder mandar dinheiro para minha família e visitar eles quando passasse um ano. Pensava irônica, mas já haviam se passado 2 anos. A verdade é que essa vida é uma droga, fera. Soltou Aya ao olhar para o céu virtual. Eu nem tenho notícia da minha família e agora voltei a sonhar com a minha mãe e eu nem a conheci. E aí a Aya fala: o seu cérebro utiliza, me poupe, fera. Eu não preciso de explicações científicas sobre sonhos agora. Eu vou sair. Você não está no horário de trabalho para sair de casa. Aya não respondeu, vestiu apenas um sobretudo e bateu à porta do apartamento. O corredor estava à meia luz, em tom de azul, roxo e preto, assim como toda a cidade. Algumas pessoas passaram de cabeça baixa por ela. Aya não quis usar o elevador, odiava lembrar da infância quando tinha medo de entrar em um e as crianças a colocaram dentro e comandaram para o subterrâneo. A agonia daquele momento sempre voltava. Desceu as escadas quase que correndo e só parou ao sentir que bateu em algo nem tão macio nem tão duro. Desculpe, falou sem jeito, levantando a cabeça. Tudo bem, a vida aqui não permite nem tropeços, imagina o toque, respondeu o estranho. Nesse momento, sua mente percebe que ela está há 2 anos sem tocar em alguém. Ela volta seu olhar para o escuro, de repente vira mar e o mundo escuridão. Ah, você acordou. Fera, eu estou em casa? Onde mais você deveria estar? Você nem saiu daqui. Eu saí, sim. Eu lembro. Eu vi. Não, você sonhou. Eu tentei te falar como o cérebro funciona e agora você sabe. Não, suspirou. Eu não acredito em você. Você vai se atrasar para o trabalho. Tem 30 minutos. Deseja iniciar o cronômetro? Não, obrigada. Eu já vou sair. Deixa eu só olhar aqui a. Pronto. O banho durou 10 minutos, a merenda 5 e se vestiu em 8. As ruas de Fortim eram sempre movimentadas, mas não havia nada ali, apenas pessoas indo e vindo. Ela observou todas as esquinas e pessoas que passavam, mas nada daquele estranho. Essa semana não teria como apresentar projetos novos, não tinha cabeça para isso, iria apenas concluir o que já estava por fazer. Acabou procurando o rosto todos os dias a sair para trabalhar, mas nada. Fera, preciso que me passe o relatório da última vez que acordei durante a noite, por favor. Quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Às 2h45, você acordou de um sonho ruim e não quis ativar o modo de sono. Obrigada. Fera não notou, mas Aya planejou que na próxima quinta-feira iria sair no mesmo horário e descobrir o que aconteceu naquela madrugada, e assim foi feito. Colocou um despertador para as 2 horas da manhã. Fera havia guardado o alarme como planejamento. Aya saiu do apartamento silenciosamente e foi até a escada e esperou sentada. Depois de muitos minutos e já sonolenta, ela ouviu. Se adiantou para se levantar e falar, mas ele foi mais rápido. Você aqui de novo? Eu sabia, moço, que você existia. É claro que eu existo hoje. Você desmaiou um dia desse aqui na escada. Eu preciso que me conte. Eu preciso que me conte o que houve depois disso. Eu acordei em casa e minha IA disse: Você tem uma IA, é? Moça, eu só avisei a segurança, eles te colocaram novamente no seu quarto. Fera disse que foi um sonho. Por que ela fez isso? Ela olhava para todos os lados, associando o que tinha acontecido. Ela é uma IA hoje. É o dever dela te fazer sempre permanecer acreditando no sistema. Aya sentou nos degraus, olhou para o homem e pousou as mãos na cabeça.
Seus dedos carregavam desenhos adíncras, que seu avô fizera quando chegou à idade adulta. E aí eu coloco alguns nomes, né? Sankofa, e alguns que eu não sei falar, não sei pronunciar. Bom, desculpe perturbar você, mas eu sabia que tinha saído. Eu não acreditei nela. Eu sei como é. Eu sou Darren, detive, detetive de dados. E você? Eu sou designer de joias. Meu nome é Aya. E tem uma IA? Você é bem doida. Aya estava tão pensativa que podia jurar que as palavras estavam saindo devagar demais. Sua sabe que está aqui? Se ela sabe, eles sabem. Você deveria ter pensado melhor antes de ter uma. Isso vai te complicar? Relaxa, eu já passei da fase de ter o número rastreado. Mas se você quer continuar a conversa, deveríamos procurar um lugar menos arriscado. Ele levantou o olho para ela e disse: Bom, desajeitada, aí eu segui olhando para trás, sentindo-se vigiada o tempo todo. Eles saíram da torre por uma portinha pequena na lateral. Ela achou esquisito ele saber desse caminho, mas lembrou de sua profissão e tentou se acalmar. Caminharam por algumas ruas, passaram por um lago e, por fim, entraram em um beco vazio. Aya sentiu uma leve pontada na cabeça e a tocou. Tudo bem, este lugar não é rastreado. Você deve estar sentindo isso pela conexão falhando com sua IA e, consequentemente, com o sistema. Mas vai ficar tudo bem. Vamos caminhar mais um pouco e já chegamos. Plinho, você quer que eu leia até o final? Ainda faltam umas 4 páginas. Ah, não, então vamos segurar um pouquinho. Vamos segurar um pouquinho, assim. Legal. Ah, Não que eu não queira, não que eu não ache interessante, mas vamos segurar um pouquinho, porque é seu certo. produto e você já atiçou, né? Você já deu aquela apresentação, já atiçou todos os personagens. É, Querida, eu vou pedir uma licença, então, para você tomar mais água, para a gente fazer. não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou, e agora estou. Você está me Pronto, ouvindo? Tá. agora eu estou. Deve ter assim. Então, querida, eu vou pedir uma licença para você tomar um pouco mais de água, e vou fazer Aham, um griot, que você já sabe, e quero que você comente, por gentileza. Vamos lá. certo. Pedindo para todos e todas, assinem o canal. Olha, vamos ver como acaba essa história que a Guinaia começou a nos contar. Vamos procurar, por favor. E aí, nesse momento, nós vamos fazer esse griot para. Opa, já passei correndo. Palu Ain Zaila, escritora afrofuturista, sancofista, ativista social, pedagoga, desculpa, lá de Nova Iguaçu. Em suas obras, ela insere todas as suas referências afrofuturistas, pois coloca os saberes ancestrais africanos como tema central da sua narrativa, em menções sutis que apresentam de forma nítida, até mesmo para leitores que nunca tinham ouvido falar do tema de afrofuturismo ou, como Inaya nos explicou, essa ficção especulativa. Assim, a autora estabelece contato com o seu leitor da diáspora africana, com todas as suas raízes desse lado do mar. Ela vem trazendo cenários de desigualdade, guerra, resistência das periferias, juntamente com um clima de festa carnaval presente nas mesmas. Em sua novela Isegum, Lu traz um cenário típico de cyberpunk, que aí a gente cyberpunk, que Naya vai nos elucidar se eu estou falando corretamente. Que Naya, é cyberpunk ou cyberpunk? Eu acredito que a Lu, ela coloque cyberpunk. Eu já vi Cyberpunk, ela falando esse termo antes, mas eu vou te exato. contar. Eu não sei te explicar o que seria, Então é isso, é um mas eu já exercício vi para. a Lu falando cyberpunk antes. Ela fala bastante. Exatamente. Legal. Então, desse cyberpunk, onde a humanidade lida com as suas consequências da extrema poluição dos mares. A protagonista, Zuri,
que ela nos contou aqui é uma detetive forte que precisa entrar em contato com as memórias e conexões que vão além do nosso mundo, acessando sua ancestralidade. Em seus contos, né, no seu outro trabalho, Lu coloca a cultura africana, retorno dos costumes e principalmente o resgate do elo que foi perdido pela diáspora no processo de colonização. Tanto é que, num conto dela chamado Crianças Vermelhas, presente no livro Sankofa, de 2018, é possível ver como a autora coloca o encontro com a ancestralidade como chave para viver o presente e o futuro, juntamente com um dos fundamentos do afrofuturismo. Então, vamos procurar, vamos olhar, e é cyberpunk. Eu que li errado, peço desculpas. É isso. Vamos lá. Deixe seus comentários, deixe suas críticas, vamos lá. Coloque, que Naya vai voltar a contar. Querida, nessa sua. Nessa... Plínio, Oi, deixa eu só falar uma coisa. A câmera estava mostrando a gente também ou só a tela? Fica só a mostrando só a tela, tela? só a tela. Você já organiza tudo como vai ficar lá, é? É, exatamente, é isso. Só Ah, a tela está mostrando, tudo bem, podia talvez aparecer quando a gente aparecesse, mas tudo bem. não, E se você levar um susto. apareceu, você estava se comportando bem, querida. Não Não, tem... é que eu acabei de levar um susto aqui. E aí deu aquele pulo assim na tela. Vai ficar ótimo. Lógico, não, só está brilhantando. Querida, vamos É. lá. Pensando, você fez Você quer que literatura. eu continue Não, eu quero que a você história? volte a explicar, e principalmente nessa questão. Você falou que não trabalha com essa literatura negro-brasileira, né? Que é interessante. Mas você fez essa literatura comparada. É, assim, não é que eu não trabalhe, mas eu não pesquiso formalmente a literatura negro-brasileira, né? Por conta da minha formação acadêmica, eu pesquiso muito mais literatura de língua inglesa, por conta da minha formação em letras em inglês. Então, eu sinto essa falta, né? Mas, se tratando de afrofuturismo, eu adoro acompanhar. E aí eu compro e leio tudo que sai de afrofuturismo aqui no Brasil, dos autores brasileiros, sabe? E isso é muito, muito massa para mim. Mas é uma coisa que eu estava percebendo, por exemplo, tem alguns livros da Conceição Evaristo que eu percebo muitas nuances do afrofuturismo, sabe? Essa questão das memórias, do resgate. É muito interessante para mim. Eu tenho vontade de ler mais a fundo as obras dela e investigar, quem sabe, o afrofuturismo presente nas obras dela. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Né? Tem vários livros que eu pego para ler, e eu começo a pensar sobre isso e ver certas manifestações afrofuturistas ali, e isso me deixa muito feliz, sabe? Mas eu tenho começado a ler muito mais, porque é uma coisa que eu sinto essa falta, essa ausência, né? Mas a cada dia mais eu tenho lido muito mais, muito mais, muito mais. Estou lendo só autores negros agora. Minha vida é só isso, Sim, e tem sabe? E coisa melhor. Não tem, não acho, não tem acho problema tudo. nenhum. Tem tudo, tem de tudo, de receita de bolo, bolo bom, É, né? Até a futurismo, e passando por passado, isso. presente e futuro. Por quê, querida? Essa nossa literatura de autoria negra, né? E principalmente com isso, com esse protagonismo, com esse protagonismo na escrita, você trabalha com essa memória, você trabalha com uma projeção, você trabalha com É, um presente, você trabalha falando desse presente, né? exatamente. Tem um autor que eu gosto muito também, que é o Marcelo da Salete. Não sei se você o conhece. Sim, sim, E, nossa, o livro dele do Angola Janga, para mim, aquilo é afrofuturismo puro. sim, Ele reconta a história de Palmares. exatamente. Para mim, aquilo é afrofuturismo puro. Afrofuturismo não precisa ter tecnologias, assim. Eu tô inclusive, contando um conto que tem altas tecnologias, né? Mas não precisa ter essas tecnologias loucas assim para ser considerado afrofuturismo, né? Uma vez eu fiz até uma postagem no meu Instagram, que eu compartilho vez ou outra alguma coisa assim de afrofuturismo e tal. Assim, a maioria são, mas às vezes eu faço umas postagens explicando algumas coisas, né, que é importante também. E aí eu coloquei uma lista de histórias afrofuturistas que não são high-tech, não tem Uhum. essa tecnologia e tal, assim, que as pessoas esperam, né?
porque a gente tem que lembrar das nossas tecnologias ancestrais. Por exemplo, eu sou neta de agricultor. Para que mais tecnologia do que o preparo da terra, do que aquele plantio, tudo, todas as ferramentas que são envolvidas nesse processo? Aquilo para mim é uma tecnologia, são tecnologias da terra, né? E eu acho isso bem interessante de pensar, sabe? Essas tecnologias ancestrais ou tecnologias mesmo que da nossa cultura, né? Acho isso bem interessante também. Sim, sim. E você falando, eu fico pensando, e às vezes quero falar uns pitacos, pensando nessa questão, que é isso, né? Não sei, não dá para chamar futurismo, mas esse pensar nessa nossa literatura e esse recontar, até É, quando você tem um dos pilares da literatura negra, fazer esse resgate das tradições africanas, das tradições negras que vieram no Brasil, é recontar muitas vezes, é como você reconta muitas vezes as histórias dos orixás. Como você exa- faz uma recontagem disso. Estou lendo de um conto onde conta onde um orixá encontrou um outro orixá menino e outro orixá. eu tenho um conto sobre isso, que é o Ventania. Ele é bem mais curtinho, ele é bem curtinho, Não, sabe? se você tiver na E mão, por favor. eu vou já procurar ele. É E legal. aí, esse conto, ele tem essa representação de dois orixás que se encontram, né? Mas é algo bem sutil, porque eu preferi tratar dessa sutileza do que fazer algo assim com nomes e tal, e você percebe a presença disso, né, nos contos. E eu gosto muito desse conto porque ele ele me ele me veio num momento bem interessante, que foi quando eu visitei a fazenda da Raquel de Queiroz. Acredito que vocês aí devem conhecer Raquel, porque Raquel de Queiroz é uma escritora conhecidíssima no Brasil, né? Primeira mulher a entrar na Academia de Letras e tal. E ela tem uma fazenda aqui, em Quixadá. E aí, na fazenda dela, tem um bosque. E foi nesse bosque que eu tive essa inspiração para esse conto, sabe? Junto com um amigo que infelizmente faleceu. E a gente pensou nessa história, mas não deu tempo ele ver ela pronta, né? E aí, essa história tá numa revista do Sesc Rio. Engraçado, que eu fiz ela pensando aqui, mas acabou que ela foi para o Sesc Rio, né? Não foi publicado aqui no Ceará. E eu estou procurando aqui para ler para vocês, que ela é bem curtinha. Beleza. Não, eu posso dar um intervalo para você, você procura. Que tal, Não, querido? mas é tranquilo, eu tô ao mesmo tempo aqui. Pronto, já achei. Olha aí. Ela tem só 2 páginas essa história, ela é bem curtinha, sabe? Mas eu vou ler para vocês. Depois vocês descobrem o fim da outra, que ela é um pouco mais longa. Não tô te ouvindo, Pinho. O Acho fim que da outra é só para quem vai comprar o livro. É isso. pronto, o fim da outra só para quem vai comprar o livro. E ainda Exato. vai ver e ainda vai conseguir dar um vislumbre do que espera no Eu Conheço os Homens, que é a história maior que eu tenho atualmente, né? Com certeza. Bom, vamos lá. É assim. Ô Laila, sai de perto desse açude que tu não sabe nadar. Gritava a senhora que lavava roupas à beira do açude em cima das pedras. Ah, uma coisa aqui, esse conto ele eu não escrevi ele pensando no afrofuturismo, mas ele tem uma representação de comunidade negra no sertão, né? Bom, a menina olhava para ela como quem dissesse: Eu não vou cair coisa nenhuma, e continuava brincando, colocando pés e mãos na beira, molhando os cabelos crespos e a pele escura. Era de costume do povoado as mulheres se reunirem para lavar roupa na beira do açude e conversar por diversos causos que se passavam na redondeza e dentro de casa. Enquanto elas conversavam, as crianças que já sabiam nadar brincavam na água. Laila era apenas um bebê quando foi deixada misteriosamente na porta da senhora Aquino. Devido ao lugar ser pequeno, nem cidade era, todos se conheciam e ninguém viu nenhuma grávida por lá naqueles tempos. Laila foi deixada em uma noite típica do famoso ditado chove não molha. O sertão estava frio, do jeito que o dia nunca é, no céu muitos relâmpagos silenciosos.
Aquela manhã, pós-tempestade de raios, foi cheia de bafafá sobre a criança que apareceu. Algumas pessoas supersticiosas começaram a dizer que a criança foi deixada por uma bruxa pelas circunstâncias do tempo. Mas o casal avisou para todos que faria uma festa no terreiro para as boas-vindas e nomeação. Quando o sol baixou, as pessoas começaram a chegar. Eles prepararam galinha cozida e pão de milho, em parêntese, cuscuz, para a festa. Fazia tempo que eu e minha véia queria ter uma cria. Ontem recebemos um presente que tanto nós pedia para o céu dar. Ele fez uma pausa. Nossa menina Laila, disseram os dois juntos. No mesmo instante, uma ventania se espalhou pela festa, fazendo com que as mulheres segurassem suas saias, vestidos e os homens seus chapéus. Essa menina já está sendo abençoada pelo céu, as águas e a mata, falou Lourdinha, uma das vizinhas do casal, tida como uma das mulheres mais sabidas de lá. Pelo jeito, até o vento quer jogar sua bênção também, falou a senhora Aquino, que tentava segurar seus cachos já envelhecidos, quase brancos. Laila cresceu rodeada de pessoas com costumes e crenças próprias do lugar onde morava, e ela ouvia as histórias que o pai contava atentamente antes de dormir, olhando para a mata ao redor do terreiro. Terreiro, quando a gente fala aqui, é justamente essa parte sem mato que tem na frente das casas no sertão, certo? Ao amanhecer, passava horas e horas brincando nas redondezas da propriedade, mas sem adentrar na mata fechada, onde imaginava que as histórias do seu pai ganhavam vida. Laila sentia uma enorme vontade de olhar aquelas árvores finas de perto e sentia as restas do sol em sua pele enquanto corria solta. Eu quero ir lá, falou um dia quando a mãe varria o terreiro. O que é, menina? Falou a mãe um pouco irritada. Teu pai já disse que tu não vai entrar ali. Eu vou sim. Laila soltou suas pequenas panelas de barro e correu em direção à mata. A mãe abriu a boca para gritar, mas apenas disse: Ô menina danada, em tom de desaprovação. A menina correu até não ver mais a mãe e a casa. Só parou quando sentiu um forte esbarrão em alguma coisa macia. Olhou para cima e viu primeiramente uma coisa, pois não sabia definir o que era aquilo. Depois se afastou e olhou melhor. Tinha esbarrado em uma pessoa que parecia flutuar. Suas vestes compridas eram macias e leves. Sua pele escura brilhava no sol. O que é você? Perguntou a menina com os olhos arregalados e curiosos. A entidade não respondeu, mas ficou olhando para a menina com os olhos brilhando de encanto. Como você é pequenininha? Que nome te deram? Minha mãe me chama de Laila. E você, qual nome te deram? Disse a menina imitando o falar do ser. Se eu disser quem eu sou, você nunca mais vai poder me encontrar. Eu não tenho medo de você, não. Meu pai diz que aqui na mata mora o povo que protege nós. É você que protege eu? Desde quando você nasceu. Laila ficou admirando aquele ser e começou a enchê-la de perguntas sem sentir o tempo passar. E acabou. Muito legal, querida. Muito legal. Muito legal. Esse conto ele é muito inspirado na Yansan, né? E eu gosto muito dele, não só né, em Yansan, mas também em várias histórias do sertão que meu avô me contava, né? E eu era a criança que entrava na mata atrás de coisa. E eu acho interessante isso, Plínio, porque esse imaginário assim da, do nosso folclore, de nossas entidades, ele até hoje ele existe. Ontem mesmo, quando eu estava vindo aqui para Quixadá, um senhor no ônibus falou assim: a gente não vê lobisomem, né, nessas matas? Eu achei isso incrível, assim. Eu achei tão incrível essa pergunta dele do nada, era de noite, né? E ele falou: a gente não vê lobisomem, né, nessas matas? E aí ele começou a falar sobre quando ele era pequeno, que tinha essas histórias, e o quanto isso tem se perdido. E eu achei incrível, assim, ele falando, a gente não vê lobisomem? Eu gostei muito, sabe? Me acendeu, assim, uma chama de o quanto é rico
o nosso território, às vezes a gente não valoriza, né, as nossas Não, histórias. e essas saudades dessas coisas que não foram, né? Uma coisa, né? Exato. É, a gente não É. vê mais lobisomem aqui, né? Você vê? A gente não vê mais. Oxe, e vocês viam? Dá É, vontade de falar assim, oi, você como parece- era? exatamente. É muito interessante. Eu gosto muito desse conto, assim, é, muito, ele é muito importante para mim, sabe? E é uma lembrança até que eu tenho mesmo da minha mãe, das minhas vós, das minhas tias na beira do açude lavando roupa. Então tudo isso se conecta e vira uma história, né? Uma coisa que eu falei uma vez, numa conversa, foi que todas as histórias de literatura negra são as nossas histórias, né? Independente, a gente conversando sobre o terror, por exemplo, tem o Alan de Sá, ele é um escritor de terror, ele é baiano, e aí ele falando sobre as inspirações, eu fiquei pensando, até as histórias de terror que a gente tem de literatura negra, né, de autores negros, são histórias nossas. São histórias de sonhos, são histórias de uma viagem numa casa que a gente foi com os amigos e aconteceu isso, eu tive a inspiração. Foi ele falando, né, de uma exposição que ele foi em São Paulo, num bairro chique, e ele era de um projeto, então todo esse impacto de chegar naquele lugar, né? Enfim, todas as histórias negras são nossas histórias, e eu acho isso muito, muito interessante, muito, muito Os assim, terrores pertencente. que nós tivemos, os terrores que nós passamos, os terrores, né, que nos propiciaram, Exatamente, exatamente, né? Eu acredito muito histórias que dos nossos terrores, né? o terror escrito por pessoas negras, ele transcende assim uma questão do sobrenatural, porque ele é pautado numa realidade também, né? A gente tem um tipo de medo totalmente diferente do que a sociedade prega nas literaturas de horror, né? Negócio de fantasma, fantasma eu vejo todo dia, assim, fantasma meu avô me contava, né? Mas a polícia tá aí, é real. Então Uhum. são, Esse são outros terror é bem medos. mais real. Exato, Terror de são alguém, eu de uma entidade de fora, eu quero que Logum Edé venha aqui para me amparar, né? Esse, eu exatamente, mais é. quero entidades de fora, assim. Tem uma história, Plínio, que eu quero muito um dia escrever, que é uma história da minha família. E aí minha família sempre foi do sertão, né? E eles moravam nas casas que tinham ao redor da fazenda, eles trabalhavam na fazenda. E aí, né, eles moraram numa fazenda que tinha um tronco ainda, sabe? E nessa fazenda, toda noite, eles recebiam é, visagem, a gente chama aqui visagem, que são espíritos e tal, e eles jogavam pedra, arrastavam correntes, e saía meu avô com a foice atrás das visagens, e minha avó com a lamparina deixava as crianças sozinhas. E aí meu avô disse que via o rastro, né, do vulto com a corrente, e a corrente saía faísca, né? Então, meu avô pensa que eram pessoas escravizadas daquele local, né, de muito tempo atrás, e que ainda estavam talvez presas ali. Então, essa história eu tinha muito medo quando era criança dele contando. Hoje em dia, eu acho um ouro essa história, assim, e um dia, quem sabe, eu possa escrever sobre ela. Mas é bem interessante ver o quanto a nossa ancestralidade, né, ela é uma ferramenta, né, também de contar histórias. É muito, muito interessante isso, né, perceber essa relação dos meus avós com isso. Eles diziam, por favor, deixa a gente dormir. E aí, por muito tempo, só depois que meus avós começaram a frequentar o terreiro, parou de ter essas aparições e tal. É muito interessante como essa ligação, né? Ancestralidade é conexão. Com certeza, com certeza. Querida, Ai, vou ai. pedir licença para você, para a gente fazer um pouco da nossa estante preta aqui, que falar também desses nossos que vieram para frente, para trás, de quem veio na frente, quem bateu terra para a gente, assim, né? E o primeiro que nós vamos falar é esse Machado de Assis, Contos e Crônicas, né? É uma coletânea com os contos mais populares e outros que o ator aborda questões raciais, sociais, daquele momento, aquele olhar negro, né? Feito por né, final do século passado, começo desse.
no momento antes e durante e depois da abolição. É um livro que é importante para quem vem depois da gente ler. Temos que ler. Machado de Assis, Contos e Crônicas. Uma outra orientação importante é Luiz Gama, Antologia. Né? Esse livro saiu pela Expressão Popular, ele foi organizado pelo Emílio de Assuda e pela Cláudia de Arruda Campos. É bem interessante. Ele traz artigos escritos por Luiz Gama, publicados nos jornais de São Paulo, do Rio, onde ele foi, selecionados a partir da ideia que defendeu a vida inteira e da prática liberdade dos escravizados e advento da República, porque Luiz Gama era um republicano. Advogado, escritor, empreendedor, muito interessante. E esses contos, esses artigos, né, recheados de crítica, de humor, de olhares, muito importante, muito interessante, que é também importante para a gente ler, né? Se a gente também quer saber, quer entender o que é essa literatura negra brasileira e entender principalmente essa literatura, esse afrofuturismo, né? E, por último, das dicas de hoje, falar delas, né? Diário de Bitita, esse é pela editora Sérgio. É um texto, né, onde a autora Carolina Jesus foi protagonista né, de várias situações, de várias colocações, que documenta principalmente os esforços de uma criança para entrar nesse mundo do trabalho, para essas situações todas que uma negra, né, no meio do século passado, viveu, mas principalmente a vontade e o empenho que ela tinha de ser escritora, né? Ou no momento que ela, por ler, foi presa, ela e a mãe. Diário de Bitita, editora Sérgio. E é isso, para todos e todas, importante. Né? Procure esses livros, vejam, e assine o canal, deixe seus comentários. E é isso, Kinaga. Estamos aqui nesses momentos finais aí. O que você nos conta, querida? Olha, antes de finalizar mesmo, tem duas coisas que eu queria dizer, né? Por Primeiro, favor. uma vez eu fiz uma postagem sobre ficção científica e coloquei Machado, né? E aí, automaticamente, assim, vem pessoas perguntar, que conceito de ficção científica você está utilizando e tal. Então, essas validações que sempre nos cobram, né? Muitas vezes, duas vezes a mais, nós temos que ter esses conhecimentos para compartilhar nossos saberes. É uma coisa que persegue, né? O nosso conhecimento, né? Essas validações, assim, essas questões. É muito difícil, né? Você ser pesquisadora negra e tudo te questiona muito mais quando você é uma pessoa negra é, produzindo conteúdo ou produzindo conhecimento, né? Não vou falar palavrão aqui, mas eu ia falar um palavrão, mas Não, eu não vou. pode falar, devemos falar, porque Não, eu digo assim, isso é foda. é foda, Porque é foda. É esse nosso espaço ficar nos controlando aqui, não. É fogo nos né, racistas, tapa já na basta. cara dos branquinhos. Pois é, sabe? Então, essas questões, assim, sempre me pegam, né? As pessoas sempre vêm atrás de saber fonte, não sei o quê. E se for qualquer pessoa branca falando, vão só acreditar. Mas quando é uma pessoa negra falando, é outra história, né? Né? Com E certeza. a outra questão é que eu tenho construído um texto que um dia eu ainda vou publicar, que o título é justamente assim, Carolina, uma afrofuturista. Sabe? Um dia, quem sabe, eu fale mais sobre isso ou publique esse texto. Quero muito um dia, Não, sabe? e pensar, e também fazendo uma ficção especulativa, é pensar até onde. Esse do Machado, eu quero que você volte para trazer mais, escurecer um pouco mais disso nessa conversa. Mais ainda, Carolina, pode ser, porque principalmente, como nem metade da produção dela foi publicada, ainda existe muita coisa no Museu Afro, aqui em São Paulo, e na cidade dela, em É, Minas, muita coisa ainda para descobrir, não duvido, né? Não duvido, exatamente. não duvido. É. A questão do Machado vem muito do alienista, Tá, sabe? Porque, perfeito. assim, a gente, justamente porque nós temos essa ideia da ficção científica como algo high-tech,
né, que vem do futurismo europeu. Mas, quando a gente vai pegar... Tem inclusive, Plínio, trabalhos acadêmicos sobre ficção científica e Machado de Assis, sabe? Se a gente for pesquisar, eu acho isso muito legal. E aí, uma vez eu escrevendo e estudando, fazendo fichamento, eu vi uma passagem bem interessante de uma pesquisadora que não é aqui brasileira, e ela fala que a ficção científica, ela não é uma invenção europeia. Ela acontece em todo lugar a partir da conexão com a tecnocultura, né, com a modernização. Isso vai acontecer em muitos cantos. No mundo inteiro, né, com a modernização, vai começar a produzir ficção científica mesmo sem saber que aquilo é ficção científica, né? Então, é bem interessante pensar isso, né? A literatura de ficção científica, ela, na verdade, é uma narrativa sobre como a gente se relaciona com a tecnologia também, né? Isso é bem interessante, isso acontece no mundo inteiro, não é uma invenção europeia, ocidental, né? Tem um livro Americana, Ameri- norte-americana. norte-americana. Tem um livro que eu gosto muito de citar, que é o Nyanga Kon, acho que é assim que fala. Esse livro é de um escritor camaronês, e ele foi publicado em 1932. Ele é uma ficção científica misturada com um pouco de sobrenatural, que ele reimagina os colonos, né, os brancos colonos que chegaram a Camarões como seres tecnologicamente avançados e sobrenaturais também. E aí esse livro, ele foi publicado no mesmo ano de Admirável Mundo Novo. E Admirável Mundo Novo é um clássico, mas esse livro, outro livro publicado num país africano, ninguém conhece. Uhum. Né? Então fica aí o questionamento, né? Por que que nós temos um livro extremamente famoso e lido até hoje, mas produções africanas não têm esse mesmo destaque no mercado ou no cânone, né? Porque com certeza nós não fomos nós, os negros, não foi a maioria das pessoas que elegeram, né, as literaturas canônicas, né? Então, Admirável Exatamente, Mundo Novo foi eleito e foi propagado então, como um parâmetro da ficção científica. Júlio Verne exa foi como um parâmetro da ficção científica Por especulativa. isso que é interessante a gente pensar e a gente, na verdade, enxergar as diferentes manifestações das literaturas que a gente tem no Brasil, principalmente das literaturas negras, até para a gente não colocar um padrão de literatura negra sendo escrito, né? Um tipo de literatura negra. Acho que esse negócio dos tipos é um negócio bem complicado de se conversar e de entender também, às vezes, né? Porque enquanto eu faço um afrofuturismo que se passa no sertão do Ceará, sem nave voadora, sem nada, a gente tem aí livros de outros escritores que estão aí no futuro, há cem e tantos mil anos na frente, viajando pelo espaço, né? E aí essas histórias são completamente diferentes, mas todas dizem sobre experiências negras, né? E culturais dos territórios brasileiros. A Não, gente tem que lembrar que somos um país enorme. não, e pensar é pensar muito mais nisso. E tem uma gênese. Das Áfricas, que não é uma África, nós Exato. fomos sequestrados. Então vieram vários povos das Áfricas que, naquele liquidificador que foi o Tumbeiro, se descobriu negro. Chegamos aqui. E aqui no Brasil, ou aqui nos Brasis, fomos separados de Bahia, Maranhão, né? De Amazonas a Oiapoque a Chuí. Exatamente, exatamente. Fora Sem contar, as interações que você bem contou, as interações com os povos originais. Vários exato, exato. e a gente Aqui no Ceará, a gente sempre tem que lembrar da americanidade, né? Também, porque e os povos ameríndios, como chamam-se academicamente, né? São os povos nativos aqui da nossa região, a gente não pode esquecer que eles também estão na nossa ancestralidade, né? A gente não pode esquecer disso. A gente tem costumes que são de pessoas indígenas, né? De povos indígenas. Aqui no Ceará, principalmente, nós temos muito costume, jeito de falar, muita coisa assim, sabe? Até a questão da rede. Aí tem rede, onde você tem uma rede em sim, eu casa. conheço, né, que tem rede, mas não temos esse costume de rede, assim. Eu para gravar, eu desatei uma rede aqui para gravar com você.
Então, esse costume da rede, quando eu converso com alguém assim que não é daqui do Ceará, principalmente do Nordeste, é algo que eu percebo muito, esse costume da rede. Toda casa no Ceará tem uma rede armada. E aí eu converso com pessoas de São Paulo, converso com pessoas de outros lugares, de Curitiba, e as pessoas dizem, não, né, aqui em casa a gente nem fala disso. Ou quando escuta, porque meu amigo é do Nordeste, aí ele trouxe quando ele veio para cá. Ou as casas não terem armador. Se você for morar numa casa aqui no Ceará e ela não tiver armador de rede, você não compra a casa. Você não aluga a casa, sabe? É um requisito. Então, são coisas que parecem que não são é, é, passadas de geração em geração, mas são, né? São costumes, são coisas culturais, ancestrais que a gente tem. E esse costume vem de quem, né? Não, e uma coisa que é interessante, Guiná, é assim, esses nossos povos que compõem essa nossa negritude, esse nosso negrismo, eles são povos que eram nômades e que respeitavam os mais velhos da terra. E eram Exatamente. modificados e modificavam os mais velhos da terra. Diferente Uhum. dessa cultura europeia que vinha para limpar, né? Então nós trouxemos a Boa Nova. É, Os nossos mais velhos, eles vinham para incluir essa Boa Nova. exatamente, Entender exatamente essa isso. boa. A gente tem coisa para falar, mas também a gente quer para ouvir. E até onde Saci não é o Xumaré, né? Exato, exatamente. Isso é bem Exato, interessante. exatamente. Até o Currupia não seja uma trola, né? Uma trollagem de Exu, sabe? Assim, de mostrar que Pois eu estou é, vindo até onde não é esses entendimentos. exatamente. É. Né? Pra Isso é, gente. isso é uma coisa que me deixa assim fascinada, essa interação, essa conexão é uma coisa que me deixa fascinada. Conversar sobre isso, eu posso conversar a tarde todinha. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar. Ah, Eu isso que é uma adoro conversar, graça, isso é uma graça, eu né? sei, Eu eu sei. adoro conversar, se deixar. Menos nos cursos que você fica quietinha, né? Porque nas Ai, oficinas você fica escondida. na aula eu sou muito quietinha, né? Mas é aquele momento de quando a gente está escrevendo, às vezes é aquele momento de introspecção, aí você tem que quebrar aquele seu eu para mostrar. Mas é aquele apego que você falou, assim, que você fez, a gente desapegar construindo aquele narrador, é essa desconstrução que a gente tem que ter, essa quebra, né? De mostrar nossas histórias, Com e senão certeza, com não vai certeza. ter. E saber quem é. Legal. Antes, vamos para né, para a gente já estar finalizando, fazer aqueles Sim. aquela sugestão de outras boas conversas que nós tivemos aqui. Essa conversa que nós tivemos com a Suede Fernandes foi muito interessante, muito gostosa. A Suede é uma parceira, uma querida, né? E com uma escrita potente, e com uma fala potente, foi muito gostoso. Quem assistiu, assista de novo, deixe os comentários, volte lá. Quem não assistiu, vá assistir. Suede Fernandes. Ainda está com a grafia antiga, porque hoje já está uma grafia nova, o nome dela. E é isso, querida. Quero agradecer sua gentileza, sua disponibilidade. Eu vou entregar. A gente está gravando antes dessa história, então a gente até gravou um tempo para que a Kinaga teve a gentileza de nos ceder para gravar e que foi importante. Essa fala Nossa, de eu que afrofuturismo, agradeço. essas coisas todas. Não, Agradeço. eu que agradeço pelo convite, viu? Eu fazia tempo que a gente queria gravar essa conversa, então eu agradeço muito pelo convite, eu adoro tudo que o Plínio faz. Assim, foi um achado assim para mim na internet foi o Plínio e eu admiro muito todos os seus trabalhos. Então eu só tenho a agradecer por esse momento. Adoro conversar, sempre que quiser conversar, pode falar que a gente arruma o tempo aí. E com certeza, me chama que eu vou. Eu que Exato. tô por aí. Eu vou te chamar para pro meu projeto também, então. Eu tô com um projeto de podcast. Bora, A tô gente fazendo. Tô. Nossa, bora. como é podcast, eu não preciso nem, né, nem perguntar com que roupa que eu vou. É estar com uma voz boa. Basta a voz. Vou tá, Mas é topo sim. isso. Ótimo, já vou colocar lá seu nome como convidado. Mas é isso, é agradecer por esse momento, por estar aqui falando um pouco sobre essa literatura que a gente produz aqui no interior, né, no Ceará, no Nordeste, uma outra perspectiva
de vida, de caminhos, de ideais, né? De ideais de vida que a gente tem aqui, bem diferentes. Muitas pessoas, às vezes, têm a ideal de morar numa cobertura de um prédio. A gente aqui quer morar numa fazenda. O nosso sonho é ter um terreno enorme, uma fazenda. Faz Então, olha muito os bem. ideais de vida como são diferentes, né? Mas é isso, cada um com sua cultura, com o seu território, o seu terreiro, né? É isso. Muito obrigado, querida. Agradeço muito. E agradeço a todas e todos que assistiram. E deixe seus contatos, fale com a gente. Obrigado, querida.